Informações, fatos e opiniões, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Esse deve ser o nosso objetivo. Quando a gente foge disso, a gente passa a ter problema. E lembrando que cada corretor te desconta no mínimo 40 pontos. 40 pontos, tu vais pensar o tempo todo nesses 40 divididos por 5. Que é quanto tu vais perder no final das contas, tá? Então, a gente precisa se agarrar em cada habilidade, cumprir na integralidade, com perfeição, cada habilidade, pra gente não perder absolutamente nada, tá? Pode passar. Pode passar. Não, o depois desse, da competência 3. É esse? Aqui, meninos, a inteligibilidade da tua redação vai depender de quê? Aqui nós temos a análise desses princípios aqui de cada habilidade. Seleção de argumentos, já te falei, tu tens que saber escolher. Se tu não souberes escolher, tu vais ter um prejuízo. Saber escolher significa eu sei qual é a força do meu primeiro argumento e qual é a força do meu segundo argumento. E eles precisam estar em sintonia, em consonância. Eles não podem estar em dissonância. Se eles divergirem, tu vais matar um argumento, porque um mata o outro, e aquele eliminado vai ser aquele que não está em acordo com a tese. Lembra que os argumentos nascem em prol da tua tese. Relação de sentido entre as partes do texto. Claro, o teu segundo argumento tem que estar relacionado ao primeiro, aquilo que eu acabei de te falar. Escolhi muito bem meus argumentos e eu relacionei esses argumentos. O segundo argumento continua a direção do primeiro. Existe uma relação de sentido, existe uma lógica, existe uma coerência. Progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada em uma ordem lógica. Uma ordem lógica, início, meio e fim. É essa ordem lógica quem me diz quem é o primeiro argumento e quem é o segundo argumento. Progressão temática. Em que momento eu pego os teus 2 parágrafos, faço uma chave na lateral e te digo falta de progressão argumentativa. Em que momento eu faço isso? Quando eu leio o teu segundo argumento e percebo que ele não está se somando ao primeiro. Percebo que ele é uma mera continuação daquilo que o primeiro começou. Então, quando eu te falo falta de progressão, é porque eu estou lendo no teu segundo parágrafo argumentativo a continuação da ideia do primeiro. Então, no final das contas, eu uni os 2 parágrafos e tive uma ideia só. Isso não pode acontecer. Roberta, em que momento eu passo para o segundo argumento? Em que momento eu passo para a construção do meu segundo parágrafo argumentativo? Quando você já tiver esgotado a ideia do primeiro. Esgotou a ideia do primeiro, aí nasce o segundo. Se você não esgotar a ideia do primeiro, o teu segundo vai ser uma mera continuação daquele primeiro. Tá? Desenvolvimento dos argumentos com a explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. A defesa do ponto de vista definido. Você definiu um ponto de vista, então você vai desenvolver os argumentos explicitando a relevância das ideias. Explicitar a relevância das ideias. Meu primeiro argumento, já te falei isso, é o meu argumento mais forte. Segundo argumento, segundo mais forte. Não existe essa história de argumento frágil. Ah, Roberta,
O meu segundo argumento pode ser meia boca. Argumento meia boca não convence ninguém. Quem convence é argumento forte, argumento que você costura todinho e cala a boca do seu leitor. Você só cala a boca do leitor quando de fato você se torna inquestionável. Primeiro argumento mais forte que você tiver. Segundo argumento, segundo mais forte que você tiver. E os dois em prol de defender um ponto de vista que você já definiu. Tá bom? O que você não deve fazer? Acompanhe comigo. Bora lá? Olha só, gente. É aqui que nós vamos nos ater. Tu vais te lembrar do tema mecanismos de combate à prática do trabalho escravo no Brasil. Só que para eu chegar, claro, ao desenvolvimento, eu tenho que introduzir, tá? Vamos aqui lembrar juntos qual seria o problema social gravíssimo que nós temos nesse comando. Qual é o problema social grave? A prática de trabalho escravo, e aqui especificamente a prática de trabalho escravo no Brasil. Esse é o problema grave. Então, necessariamente, a gente vai precisar falar desse trabalho escravo. Como ele não é um problema atual, cabe muito bem aqui você fazer uma contextualização histórica para mostrar a raiz desse problema lá atrás, no Brasil e no mundo, se você quiser, tá? Aqui é o problema social, mas a nossa discussão não é sobre o trabalho escravo. A nossa discussão não é sobre o problema prática do trabalho escravo. O que eu quero discutir contigo está em cima da nossa palavra-chave. Qual é a nossa palavra-chave? Mecanismos de combate. Eu quero saber o que hoje nós já temos aqui no Brasil que funciona combatendo essa prática do trabalho escravo. Eu quero saber que estratégias, que mecanismos nós já usamos para combater o trabalho escravo. E quando eu falo nós, eu falo dos variados agentes sociais. Então, o que o indivíduo, estou fazendo para lutar contra, para combater, para frear esse trabalho escravo no Brasil? O que os empresários estão fazendo para combater esse trabalho escravo no Brasil? O que o Estado está fazendo para combater o trabalho escravo? O que ONGs estão fazendo para combater o trabalho escravo? O que a mídia está fazendo para combater o trabalho escravo? Então, aqui não interessa quem está combatendo. Interessa que esse combate é funcional. Ele precisa existir e funcionar. Porque se ele não for funcional, você não vai me dar um mecanismo de combate. Você vai me dar um mecanismo falho de combate. Se for para me dar um mecanismo falho, eu vou rever a palavra-chave. Se eu quero um mecanismo de combate, eu quero saber o que já existe, que está dando certo, que está funcionando e que de fato está freando o problema, está combatendo o problema, tá? Na introdução, então, qual é a minha expectativa enquanto produtora e leitora? O que eu estou esperando? A minha expectativa é de que na abordagem temática, lembrando aí os passos da introdução, abordagem temática obrigatória, tese, e aí nós temos os estilos. Então eu vou colocar aqui para você, só para a gente lembrar, já que nós vamos nos ater um pouquinho mais neste parágrafo. Parágrafo de introdução. Bora lá. Eu tenho abordagem temática. E só lembrando, a abordagem temática é obrigatória. É fator obrigatório. Eu tenho a tese.
Lembra que a tese, ela não é necessariamente obrigatória, ela é preferencial e tu vais te lembrar do meu conselho. Coloca a tese na introdução, porque se tu não colocares na introdução, o outro momento em que tu vais colocá-la pela primeira vez vai ser o teu primeiro período da conclusão. E só faz isso quem sabe, só faz isso quem pode. Se tu ainda não chegaste nesse estágio, cumpre o tradicional. Outro elemento que a gente tem nessa introdução é a prévia argumentativa. Prévia argumentativa é estilística. Se eu quiser colocar, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Quarto elemento é a prévia da proposta de intervenção. Também é estilística. Se eu quiser colocar, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Ou o reconhecimento da necessidade de intervenção. Se eu quiser colocar, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Então, esses três elementos são estilos. Esse aqui é obrigatório e esse aqui é preferencial. Mas que eu prefiro te dizer que é obrigatório para ver se tu colocas, tá? Então, qual a minha expectativa na tua introdução? Que tu abordes o tema. Qual é o tema cristão? A prática do trabalho escravo no Brasil. A minha expectativa é que tu fales sobre esse problema, que tu abordes, seja comparando a realidade entre países, seja indo lá na história para falar no início de tudo, seja falando quem são esses escravos hoje e quem eram esses escravos antigamente, como é que era a escravidão de antigamente e como está a escravidão hoje, quem são essas vítimas hoje. Eu estou esperando aí uma série de situações em que tu fales sobre o problema trabalho escravo. Vamos analisar essa introdução. Analisando o atual cenário brasileiro, é possível notar que o trabalho escravo ainda não foi totalmente erradicado. Ok, nós chegamos ao trabalho escravo. Chegamos ao problema bem aqui. Tu percebes que o escrevente fala do atual cenário brasileiro. Ele afirma que é possível notar que esse trabalho escravo não foi totalmente erradicado, mas eu, claro, quero saber por quê. Ah, não foi totalmente erradicado, é sinal de que ele ainda existe hoje. Eu quero saber por que esse trabalho escravo não foi totalmente erradicado. Se lá atrás a gente tem uma lei que obriga ao fim da escravidão, então como é que hoje, em pleno século XXI, em pleno ano 2020, esse trabalho escravo ainda está aí para quem quiser ver? Então, bem aqui, eu vou pedir para você justificar. Aí você entende que não pode ser afirmação pela afirmação, porque você só vai causar uma acusação. E a acusação sem fundamentação não convence. A acusação sem fundamentação, ela perde completamente o mérito, tá? Então não foi totalmente erradicado? Por quê? Mesmo com diversos mecanismos que visam o combate a essa diversidade. Ok. Então aqui o escrevente já me afirma que nós temos diversos mecanismos que visam ao combate. Se nós temos diversos mecanismos, é porque nós temos aí uma sociedade muito empenhada para combater o trabalho escravo, tá? Dito isso, então dito que eu tenho diversos mecanismos de combate, e aí começa o primeiro erro.
Porque se tu estás abordando o tema, aborda o problema em si, a temática. Como eu te expliquei, tu tinhas que me explicar aqui a existência do trabalho escravo hoje, por que ele ainda existe hoje, fazer uma comparação dele com antigamente, ou seja, falar sobre o trabalho escravo. Essa é a minha expectativa. Tu simplesmente fazes uma afirmação sem qualquer fundamentação aqui e logo já passas para a palavra-chave. Olha aqui, dito isso, um dos meios encontrados pelo governo seria a fiscalização de propriedades privadas e, além disso, a punição econômica e administrativa deve ser mencionada. Então, bora se prender aqui, ó. Vamos analisar este período. Dito isso, um dos meios encontrados pelo governo, a gente já percebe que o governo vai ser o primeiro agente social que está combatendo o problema. Um dos meios encontrados seria a fiscalização. Então, a fiscalização de propriedades privadas é o meu primeiro mecanismo de combate. Além dessa fiscalização de propriedades privadas, eu tenho a punição econômica e administrativa. Pelo contexto, eu entendo que essa punição econômica e administrativa também é executada pelo governo. Então, eu vou entender essa punição como o segundo mecanismo de combate. Bom, o que eu tenho nesse segundo período, gente? Segundo a Raíssa Silva e segundo a Raíssa Moura, eu tenho prévia de argumento. Muito bem. Tu concordas comigo que, tendo prévia de argumento, olha o que fez esse escrevente. Ele veio para o estilo, aquilo que não é obrigatório. E aquilo que eu estou esperando como obrigatório, até agora, não tem. Tá? Abordagem temática que seria obrigatória não existe. Tá? O segundo período dele é todo de estilo, de prévia argumentativa. Ok, Brenda, Noan, Felipe, Matheus, todo mundo antenado aí. Eu vejo que vocês estão me acompanhando. Para eu ter prévia argumentativa, eu te pergunto, em que momento ele me deu a minha tese? Cadê a tese do cara? Cadê a opinião dele? Muito bem, Paulo. Fantástico, até grifei para vocês diversos mecanismos que visam ao combate a essa diversidade. Grifei, ainda puxei a seta aqui. Tu sabes que aqui é a tese dele. Então, tu percebes que ele já me deu o preferencial, agora me deu o estilo, tá? Então, ó, aqui, agente social é o governo. Propriedades privadas, bem aqui. A primeira, prévia argumentativa. A punição econômica e administrativa. A segunda prévia administrativa. A segunda prévia argumentativa. Tu percebes? Tese, prévia argumentativa e o que é obrigatório, que eu estou esperando, até agora nada. Sendo assim, é imprescindível que essas medidas sejam reforçadas para que ocorra a solução dessa situação. Gente, é um erro atrás do outro, tá? O que a gente tem no terceiro período? É imprescindível que essas medidas sejam reforçadas. Ele reconhece que as medidas são tão eficientes, estão dando tão certo, que ele pede para que elas sejam reforçadas. Então, ali, a gente já sabe por onde vai circular a proposta de intervenção dele. A gente já sabe que se é imprescindível... Gente, o que é imprescindível? O que é imprescindível? É aquilo que não pode faltar de jeito nenhum. Então, é imprescindível que essas medidas sejam reforçadas.
A gente já sabe que a proposta dele vai circular pelo governo fiscalizando propriedades privadas e punindo econômica e administrativamente os empresários, tá? Então, a gente já sabe qual é a proposta dele. É o reforço do que já está acontecendo e está dando certo, tá? Então, bem aqui, que essas medidas sejam reforçadas, a gente já tem a prévia de proposta. A gente já sabe que ele não vem com algo novo, ele vem reforçando o que já está dando certo. Só quero chamar a atenção de vocês para algo que vocês têm feito de forma muito recorrente, para que ocorra a solução dessa situação. Presta atenção, cristão, a gente está em 2020. Tu já me afirmaste que o trabalho escravo existe até hoje. Aí tu realmente acreditas que é um texto escrito por ti que vai solucionar esse problema? Gente, problema que tem raiz histórica, raiz cultural, é problema que não tem solução. Os problemas brasileiros com raízes históricas, com raízes culturais, não tem solução. Quando você me diz, sejam reforçadas as medidas para que ocorra a solução dessa situação, você está querendo me dizer então que você descobriu a pólvora para exterminar o problema? Porque você é o cara. Não dá. Uma palavra que tu colocas aqui, ela arrebenta o sentido do que tu estás falando. Tá? Então olha a tua prepotência. Essas duas medidas que tu me dás aqui, elas vão solucionar a situação. Hoje ninguém solucionou. Aí tu vem com esse texto para solucionar. Não faz sentido. Não usa palavras que são mentirosas. Não usa palavras que não permitem a existência. As tuas medidas não vão solucionar o problema. No máximo, aquilo que está acontecendo vai combater, vai frear, mas solucionar, exterminar, tu não vais conseguir, tá? Então, cuidado com essa palavra no teu texto. Nós estamos falando de um problema social que tem raiz e que não vai terminar simplesmente porque tu escreveste esse texto. Roberto, então o que eu faria aqui para que ocorra o combate a essa situação? O freio, tudo bem. A minimização, tudo bem. Ok? Quero chamar a tua atenção para cá. Esse escrevente me trouxe prévia argumentativa, prévia de proposta, tese, mas não me trouxe o que é fundamento numa introdução. Ele não abordou o tema. Eu estou esperando que ele aborde a prática do trabalho escravo. Não abordou. Ou seja, aquilo que é princípio básico na construção da introdução não existe aqui. Você não pode cometer esse erro. Você não pode priorizar o que é estilo em detrimento do que é objetivo principal do parágrafo. Tá? E aí eu peço a tua reflexão sobre a análise das palavras que tu estás escrevendo. Tu precisas escolher palavras que representam ideias que são fundamentais à construção daquele parágrafo. Para de escrever palavra aleatória. Para de escrever palavra desnecessária. Traz para mim as ideias necessárias a cada período e a cada parágrafo. Tá? Então, Roberta, essa introdução está condenada? Claro que tá. Com certeza. Aí tu vais perceber que ele começa um erro aqui e ele só vai piorar a situação dele. Tá? Vamos, garotos, argumento 1. Presta muita atenção.
Primeiramente, é válido afirmar que a fiscalização de propriedades privadas é a principal arma do Estado para combater o trabalho escravo no Brasil. Presta atenção! Bom, vamos começar com o elemento coesivo. Primeiramente, o elemento coesivo desde o primeiro argumento, ok? É válido afirmar que a fiscalização de propriedades privadas. Quem é a fiscalização de propriedades privadas lá na introdução? Quem é? Lembra que ele marcou a fiscalização de propriedades privadas como a primeira prévia de argumento? Então, tu percebes a lógica dele, ok, tá? E ele diz pra gente que essa fiscalização de propriedades privadas é a principal arma. Perfeito! Se é a principal arma, tu percebes que se coaduna com o fato de ser primeiro argumento, correto? É a principal arma do Estado. Lembra que ele trouxe o Estado lá na introdução como agente social? Até aqui a vida tá linda. Para combater o trabalho escravo no Brasil. Ok! Isso, Raíssa. Prévia de argumento, primeiro argumento, Felipe, é um mecanismo. Raíssa, primeiro mecanismo discutido no argumento, perfeito, vocês estão acompanhando. Entretanto, tu sabes que é como se tu pegasses aquele facão e tu enfiasses por aqui em mim quando tu vens com essa adversidade dentro do parágrafo argumentativo. Tu quebras completamente a minha sequência de raciocínio. Olha como eu estou empolgada contigo. Eu estou empolgada contigo, acreditando que tu entendeste que a principal arma é a fiscalização de propriedades privadas. Você está me fazendo acreditar que é um mecanismo que de fato combate o trabalho escravo. Quando tu me vês com entretanto, tu quebras a minha expectativa, tu quebras a expectativa do leitor. Então aquela principal arma deixou de ser principal arma? Para refletir. Entretanto, devido ao baixo contingente de trabalhadores que exercem esse serviço, então esse baixo contingente de trabalhadores que estão fiscalizando as propriedades privadas, é isso que tu estás me dizendo. Devido ao baixo contingente de trabalhadores que exercem esse serviço, a busca por locais que possuem essa prática é ineficiente. Cara, te resolve! Ou é a principal arma ou é ineficiente! Não dá, meu filho! Sai de cima desse muro, ou essa droga presta ou a droga não presta! Ou é eficiente ou não é eficiente! A prática é ineficiente. Pô, se ela é ineficiente, como é que ela é a principal arma? Se ela é ineficiente, como é que é o mecanismo de combate? Te decide! Porque quando tu não te decides, tu confundes a minha cabeça. O que que tu estás fazendo aqui? É isso que eu quero que vocês me respondam. Entretanto, quebraste a minha expectativa. E aí? O autor faz o texto ter viés negativo ao invés de viés positivo. Como pede o comando. Na verdade, Raíssa, ele fica nessa brincadeira de positivo e negativo. Primeiro ele me diz que a fiscalização de propriedades privadas é a principal arma. Depois ele desiste disso e me diz que não. E diz que há um baixo contingente de trabalhadores
que faz com que essa fiscalização seja ineficiente. Então ele nega o próprio mecanismo de combate que ele me deu. Nesse momento aqui, de entretanto até ineficiente, eu tenho uma negação da afirmação anterior. Ou seja, no momento em que ele nega a afirmação anterior, ele elimina essa fiscalização como principal arma. Ele elimina a funcionalidade desse mecanismo. O que significa dizer que o primeiro período dele perdeu a força. Dessa forma, para que os fiscais possam agir de forma correta, para que eles possam agir de forma correta, é porque eles não estão agindo de forma correta. Então o mecanismo não está combatendo nada. Correta e rápida, é necessário que alguém faça uma denúncia para o governo federal. Algo que dificilmente ocorre. Algo que dificilmente ocorre, mais uma vez eu mostro a ineficiência do mecanismo de combate. Deveria denunciar e não denuncia? Então me responde, cristão, como é que é a principal arma? Me responde, como é que eu tenho então algo que está combatendo o problema? Eu quero que vocês me respondam o que eu tenho no segundo período aqui. O que é essa parte aqui que está em vermelho? O que é tudo isso? A Gisela fez uma pergunta aqui decisiva. Então eu poderia defender a tese de que não existem mecanismos de combate efetivos? Gisela, se você me diz que não existem mecanismos de combate efetivos, a sua direção é a refutação da palavra-chave. Lembra que tu pode fazer isso? Eu abri a aula hoje falando de defesa e refutação. Se você me diz que não existem mecanismos de combate efetivos, você está refutando os mecanismos de combate. Roberta, posso fazer isso? Posso. É a negação, é a refutação. Agora tu estás quebrando a expectativa de quem criou esse comando. Logo, se tu vais refutar, tu vais trazer contra-tese. E os teus contra-argumentos têm que ser muito melhores do que os argumentos. Poder você pode, só vai ter mais trabalho. Dessa forma, para que os fiscais possam agir de forma correta e rápida, é necessário que alguém faça uma denúncia. Gente, ele não está explicando nada aí. O que ele está fazendo? Ele está propondo. É necessário que alguém faça. Olha só, para que os fiscais possam agir de forma correta e rápida, então ele já afirma que os fiscais não são corretos nem rápidos. Não agem de forma correta nem rápida. É necessário que alguém faça uma denúncia. É necessário que alguém faça uma denúncia, ele está propondo. Ele traz aí a proposta de intervenção. Caráter intervencionista, sim, Raíssa. É necessário que alguém faça uma denúncia para o governo federal. Algo que dificilmente ocorre. Olha só, ele quer que ocorra algo que não ocorre. Então, na verdade, o que tu percebes aqui? Que a fiscalização, olha só como é uma rede de contrariedade. Ele vai o tempo todo eliminando as afirmações que ele faz. Lá em cima ele diz que a fiscalização de propriedades privadas é a principal arma. Mas ele diz que não funciona
devido ao baixo contingente de trabalhadores. Ele fala que a prática é ineficiente porque eu tenho poucos trabalhadores que estão fiscalizando as propriedades privadas. Aí lá embaixo, no segundo período, ele já diz que para que os fiscais possam agir de forma correta e rápida, é necessário que ocorra a denúncia, algo que dificilmente ocorre. Ora, afinal de contas, a droga da medida não funciona, o mecanismo não funciona porque o povo não denuncia ou porque eu tenho baixo contingente de trabalhadores. Afinal, de quem é a responsabilidade? É do Estado com baixo índice de profissionais para fiscalizar as propriedades ou da sociedade que não denunciou o problema? Você está vendo como é uma sequência do que não faz sentido? Ele nem diz, na verdade, de forma acertada, onde é que está o problema. Primeiro, lá em cima, ele responsabiliza a pouca quantidade de profissionais para fiscalizar as propriedades privadas. Depois ele diz que esses fiscais não estão agindo de forma correta e rápida porque a sociedade não denuncia. Eu estou imaginando, eu estou entendendo que eles não são nem rápidos nem corretos porque eu tenho pouco contingente. Não, Alberta, já mudei de ideia. É porque a sociedade não denuncia. Então é necessário que alguém faça uma denúncia para o governo. Ele está propondo algo que dificilmente ocorre. Ou seja, a responsabilidade é da sociedade para que esse mecanismo não seja efetivo. Tá? Então, segundo o período dele, ele já me dá uma outra causa para essa fiscalização não estar dando certo e ele ainda propõe o que deve acontecer. Então, Roberta, tá tudo errado? Gente, tá tudo errado. Aí depois ele me diz assim, bora pro terceiro período. Além disso, ou seja, além dessa fiscalização que não funciona pelo baixo contingente de trabalhadores, mas depois eu mudei de ideia, é porque a sociedade não denuncia. Então, além desse bolo aí que eu criei na minha cabeça e quero criar na tua cabeça, Roberta, só que tu sabes que comigo o buraco é mais embaixo, é possível afirmar que a corrupção também faz parte dos desafios que essa medida possui. Aí é o tipo do parágrafo que tu te inspiras para dizer: eu vou entregar, porque eu quero ver a Roberta virar o cavalo do cão. Porque, gente, pelo amor de Cristo, para. Além disso, é possível afirmar que a corrupção... Em que momento esse cristão, lá na introdução, falou de corrupção? Em que momento esse cristão relacionou corrupção com trabalho escravo no Brasil? Corrupção também faz parte dos desafios que essa medida possui. Onde foi que eu te pedi desafio? Eu quero mecanismo de combate. Mecanismo não é sinônimo de desafio. Ou seja, caindo de paraquedas aqui, uma corrupção que não havia sido dita, que
que não é mecanismo de combate, que não é justificada sequer como problema. A corrupção cai de paraquedas, você faz uma acusação e não fundamenta acusação nenhuma. Ou seja, Roberto, é o seguinte, já não basta o baixo contingente de trabalhadores e a falta de denúncia. Eu quero avacalhar ainda mais. Eu quero trazer a corrupção. Então esse mecanismo não dá certo porque ainda tem a corrupção. Que é de quem? É de quem? É dos trabalhadores que vão fiscalizar e estão recebendo propina? É do Estado? Não, Roberta, é da sociedade que não denuncia. Que lógica tu vês nisso, cristão? Pelo amor de Deus, coloca a sua cabeça para pensar e acompanha meu raciocínio aqui. Como é que essa corrupção cai de paraquedas para ti? Que relação tem esse período aqui com os períodos anteriores? Aí depois tu não entendes por que eu faço uma chave, uma seta, uma observação no teu período perguntando: que relação tu enxergas entre esse período e o resto? Porque, gente, isso não tem lógica. Tu não estás só matando o argumento, tu estás matando a coerência. Entendeu que esse período aqui não acrescenta em nada, vai ser jogado fora, na verdade, como todo o resto, né? Mas o que eu quero chamar a tua atenção é para algo que aparece do nada, sem fundamento nenhum. Essa corrupção apareceu do nada aqui. Assim, para que esse mecanismo de combate se torne mais eficiente, como mais eficiente tu mataste toda a eficiência dele, para que ele se torne mais eficiente, cadê a eficiência dele? É preciso que medidas educadoras, que visam induzir mais pessoas a denunciarem esse ato, sejam tomadas para que ocorra a diminuição do índice desse crime. Acompanha comigo aqui. Para que esse mecanismo de combate se torne mais eficiente, em momento algum, tu me deste eficiência dessa medida. É preciso que medidas educadoras, que é isso aqui? Medidas educadoras que visam induzir mais pessoas a denunciarem esse ato, sejam tomadas para que ocorra a diminuição do índice desse crime. Eu estou te pedindo um mecanismo de combate que vem diminuir o índice desse crime e, na verdade, não tem mecanismo. Mas eu quero saber de vocês o que é esse último período aqui. Esse último período seriam propostas de intervenção, é isso? Além disso, cadê? Assim, para que esse mecanismo de combate se torne mais eficiente, como se tu tivesse demonstrado alguma eficiência dele, né? É preciso que medidas educadoras, então medidas educadoras é a tua proposta, que visam induzir mais pessoas a denunciarem esse ato, eu não sei que medidas são essas, então tu percebes a superficialidade, a vagueza nas tuas palavras, sejam tomadas para que ocorra a diminuição do índice desse crime. Ou seja, uma tentativa de proposta vaga, superficial, rasteira. Então, Roberta, esse parágrafo, qual é o valor dele quanto à competência? Gente, é um parágrafo totalmente perdido, não dá pra gente aproveitar nada. Tá? Porque é um parágrafo que diz tese e é um parágrafo que dentro dele perde o sentido quando não há uma conexão com a palavra-chave e os próprios problemas trazidos são problemas que não se justificam entre si, não se encaixam, tá?